Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje é quinta-feira, dia da nossa breve meditação. E estamos terminando o mês de abril, iniciando o mês de maio. Maio é o mês da família, é um mês especial, onde nós centralizamos o nosso foco em poder abençoar a vida das famílias, edificar a família através da palavra do Senhor. Então quero convidar todos os irmãos da Igreja Batista Jardim Marieta a se envolver nesse mês de uma forma especial e poder convidar os seus familiares a estarem das atividades da igreja neste mês. Quando nós falamos em família, nós lembramos que a instituição da família foi criada por Deus. Deus criou a família para que, através dela, as tuas promessas se cumprissem na vida da humanidade. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Abraão, e durante toda a história da humanidade, a família é o fator fundamental para abençoar a sociedade como um todo em todas as eras. Sim, sabemos dos grandes desafios que a família passa. E quando nós lembramos das famílias bíblicas, nós vemos os grandes desafios. Nós vemos, irmãos, quando Abraão recebeu a promessa e Sara sendo estéril, mas o Senhor entregando a eles uma promessa de um filho, o Senhor as cumpriu. Porque os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus para a família não podem ser frustrados. Mas temos grandes desafios. E quando nós lembramos dos desafios da família, eu me recordo de Josué. E Josué, o substituto do grande líder Moisés, e ele entrando na terra prometida, com uma nova geração, e vencendo as barreiras e os muros de Jericó, e se estabelecendo, um homem guerreiro, um grande líder, também ao final da sua jornada como líder, em Josué capítulo 24, ele convida o povo, e ele fala ao povo, lembrando da mão de Deus, do propósito de Deus durante todo aquele tempo. A forma com que Deus entregou a promessa a Abraão, a forma com que Deus abençoou a vida de Isaac, a vida de Jacó, a chegada ao Egito, a libertação depois de 470 anos do Egito e levando-os à terra prometida, e ali eles estavam. E ali, já na sua maturidade, Josué, ele relembra aquela geração e faz uma grande afirmação que nós encontramos no capítulo 24 de Josué, e diz o seguinte, a partir do verso 14: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meus irmãos, essa afirmação deve ser a mesma para os nossos dias. Assim como o povo de Deus estava cercado de nações ímpias, e eles buscavam influenciar o povo que ali entrava na terra prometida, não é diferente nos nossos dias. A família cristã sofre com a influência do pecado, a pressão do sistema maléfico dos nossos dias, e se volta contra a estrutura cristã na família. Mas nós precisamos, assim como Josué, fazer uma afirmação, ao mesmo tempo lembrar os nossos filhos e netos de que Deus que nós servimos, a nossa trajetória, e transferir para eles a nossa fé, mas também uma afirmação positiva.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então há necessidade nos tempos de hoje que cada chefe de família, e que cada pai, de cada mãe, cada avô, cada avó que conhece ao Senhor Jesus também possam influenciar positivamente os seus familiares e a sua descendência. Por isso eu quero convidar meu irmão, minha irmã, nesse mês de maio, você esteja colocando a sua família em oração. Os grandes desafios, sabemos que todos nós temos desafios voltados para a família, mas devemos todos eles colocar na mão de Deus. Então que seja um mês de edificação da família, que seja um mês de salvação da família, que seja um mês, irmãos, de restauração dos relacionamentos de Deus com a família, e que seja um mês de relacionamento aprofundado entre os membros da família, pais e filhos, avós e netos, sobrinhos, marido, mulher. Por isso eu quero, nessa breve meditação, que nós possamos, assim como Josué, fazer uma afirmação. Eu sei que nos dias de hoje, algumas coisas mudaram e muitas vezes o filho, eles vão ter as suas responsabilidades de servir ao Senhor, mas nós precisamos não abdicar da nossa influência positiva e falar daquilo que Deus tem feito em nossa vida, na nossa história, e procurar abençoar as futuras gerações. A Igreja Batista de Maria estará envolvida em tudo isso no mês de maio. Dos nossos cultos, nós programamos que cada ministério possa louvar ao Senhor nos cultos dominicais à noite. Eu quero convidar cada liderança a se preparar para isso. Também, irmãos, nós estaremos nos pregadores do mês de maio. Nós estaremos também, irmãos, estaremos focados em abençoar a família. E no último domingo de maio, nós teremos aqui o pastor Eli Correia. O pastor Eli, ele tem se voltado para o público dos 60 a mais. Então eu quero convidar todos os nossos irmãos no final de maio, no fechamento da semana, do mês da família, que nós possamos estar firmes aqui, para poder receber tudo que Deus tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Separe nessa quinta-feira, no dia de hoje, um tempo para buscar o Senhor em oração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia feliz e produtivo na sua presença. Deus abençoe.